Agora vamos falar de saúde, gente? Esse é um assunto muito sério, muito importante, como eu já adiantei, é extremamente delicado, porque muitas vezes não é levado a sério. Infelizmente, não é todo mundo que conhece o que é a endometriose, quais são os sintomas, quais são as causas e como é que é o tratamento, mas é uma doença séria que atinge mulheres e tem uma fase específica para isso que a gente vai descobrir daqui a pouquinho e que muitas vezes as incapacita até para o dia a dia, para o trabalho, né? E como eu te disse, hoje a gente trouxe a maior especialista, uma das maiores especialistas nesse assunto. E ela está aqui para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa doença. A doutora Luciana Pardini Chamier, doutora em radiologia, ela é especializada em imagem da mulher, no Fleury, é referência mundial em diagnóstico por imagem da endometriose e veio nos ajudar. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Uma alegria te receber. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho aqui sentadas. Você presta atenção porque tenho certeza que vai ajudar. Eu até adiantei na abertura, pode ficar um pouquinho mais pertinho de mim. Que é interessante mesmo para as mulheres que já passaram da fase da possível endometriose para poder compreender as mais jovens e até ensinar, né? Sim. É um prazer estar aqui com vocês. A endometriose é uma doença extremamente comum, então eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre a incidência. Uma em cada 10 mulheres hoje, Cláudia, apresenta endometriose e numa fase mais importante da vida, que é o período reprodutivo. Então, desde o início da menstruação até a menopausa, é esse período de tempo mais importante da vida da mulher, onde ela pode desenvolver a endometriose. E, infelizmente, é uma doença, como você falou, pouco conhecida, pouco comentada. Ainda hoje existem várias mulheres que são portadoras da doença e que desconhecem tanto da sua existência como do diagnóstico. E existe uma causa para a endometriose? Existem inúmeras causas descritas, né? Ainda não se sabe exatamente o que causa a doença, quer dizer, é uma doença que foi descrita há mais de 100 anos e ainda não se sabe exatamente a causa. Então, o que se acredita é que as mulheres apresentem vários fatores que podem culminar no desenvolvimento da doença, entre causas genéticas, imunológicas. A teoria mais aceita é que haveria um refluxo de menstruação da cavidade uterina através das trompas, implantando essas células na cavidade pélvica. Mas é uma das teorias apenas. Na verdade, a gente ainda não sabe exatamente o que causa a doença. Tem um vídeo bem interessante que eu acho que é legal de mostrar para todos, mostrando um pouco de como que a endometriose compromete a cavidade pélvica. Acho que seria legal mostrar. Então, nesse vídeo vocês podem ver, é uma imagem lateral da pelve feminina. Ali a gente tem a imagem do útero, a trompa, o ovário. Então, essas manchinhas que estão aparecendo no vídeo que seriam representações de implantes de endometriose. Ou seja, é o revestimento interno do útero que aparece fora do útero em outras localizações, então pode comprometer a bexiga, o intestino, o ovário. E aí nós temos 3 formas principais, que é uma doença mais superficial, comprometendo a cavidade pélvica, uma doença mais profunda, mais infiltrativa e a doença ovariana. Então, o que é interessante é justamente essa característica multifocal. Dificilmente, quando se faz o diagnóstico da endometriose, você vê uma lesão apenas. Na verdade, a paciente apresenta inúmeros implantes e que, no final, geram um processo inflamatório crônico na cavidade pélvica. E aí vem os sintomas que são terríveis, né? E aí vem os sintomas, mas eu acho que é interessante comentar também que nem todo mundo tem os sintomas de forma terrível. Por isso, talvez que acaba sendo um diagnóstico tardio, porque as mulheres que têm a cólica incapacitante, a dor na relação sexual, elas se queixam mais para os médicos, diferente das mulheres que têm sintomas mais brandos, porque conceitualmente a gente cresce achando que ter cólicas menstruais é normal. Então, muitas pacientes, elas nem chegam a se queixar porque têm dores que acham que é normal. E eu acho que uma situação interessante hoje para a gente chamar a atenção é o uso prolongado dos anticoncepcionais. Então, as mulheres começam o uso do contraceptivo com 15, 16 anos e aí tomam durante 10, 15 anos e o contraceptivo, ele bloqueia um pouco os sintomas de cólica. Então, você fica bem durante toda essa fase e aí no momento em que você
casou, deseja engravidar, que você para o uso do contraceptivo, aí é que você começa a voltar a ter sintomas de cólica. E aí já se passaram 10, 15 anos e a doença já se desenvolveu bastante. Porque, infelizmente, o uso do contraceptivo não previne o desenvolvimento da doença, ele não funciona como um protetor. A pessoa não tem sintomas, mas está desenvolvendo a doença. Então, essa é uma situação clínica hoje muito comum e um pouco diferente daquele cenário da mulher que tem cólicas menstruais intensas ao longo da vida. O uso do anticoncepcional tem atrapalhado um pouco a gente vê isso muito na prática clínica. Então, esse diagnóstico que poderia ter sido feito talvez antes, ele acaba sendo muito tardio. O uso do anticoncepcional, então, é um problema. Existiria um outro método anticoncepcional mais seguro? Não, na verdade, assim, você não tem uma ferramenta boa para trabalhar que associe uma prevenção para endometriose com a contracepção. Infelizmente, nós não temos. Então, eu acho que aí fica esse conceito de que as mulheres que usam anticoncepcional de forma prolongada, elas precisam fazer o check-up ginecológico, conversar com o ginecologista para realizar os exames de check-up, para não ter uma surpresa de ter um diagnóstico tardio. E aí que eu acho que entra a importância do diagnóstico em endometriose, porque é uma doença difícil de diagnosticar. Não são exames convencionais de rotina, como uma ultrassonografia básica, que diagnosticam a endometriose. Então, você tem que fazer um exame com um especialista e esse exame é um exame diferenciado, realizado com um preparo intestinal, ele é todo dedicado para investigar os focos da doença. Em alguns casos, como você mesma disse, não existe o sintoma, né, tão incapacitante, essas dores, etc. Mas tem uma consequência essa doença? Ela pode acarretar um mal à mulher? As duas situações talvez mais comuns relacionadas à endometriose é a dor pélvica e a infertilidade. Então, do ponto de vista evolutivo ao longo da vida da mulher, o que pode ser muito difícil de lidar é com essa questão do não conseguir engravidar, dificuldade para conseguir uma gravidez. Não é uma doença considerada, vamos dizer assim, com uma morbidade alta, como um câncer, embora ela seja infiltrativa. Ela tem um curso benigno, porém arrastado e crônico ao longo da vida da mulher. Tá, e aí se ela tem, por exemplo, essa endometriose já há muitos anos e veio a dificuldade de engravidar, ela consegue reverter esse processo? Sim, a gente costuma dizer que não existe uma receita de bolo para tratar a endometriose. É fundamental que a paciente e o casal sejam avaliados por um especialista, que se avalie o momento de vida, a idade, a reserva de óvulos, se a endometriose dela é severa a ponto de prejudicar a fertilidade, e aí entram inúmeros exames relacionados a isso. Mas essa situação pode sim ser revertida. Então, hoje, no Brasil, nós temos um cenário muito favorável para a endometriose. O Brasil é um dos países onde existe o maior número de especialistas nessa área, tanto do ponto de vista diagnóstico como de tratamento. Então, os cirurgiões, eles estão muito habilitados hoje a tratar a endometriose de uma forma global, porque houve uma mudança no conceito da cirurgia. No passado, as lesões eram só cauterizadas, hoje são ressecados os focos. Então, embora não se saiba a causa da doença e nem exatamente a sua cura, mas você consegue um controle, uma cura cirúrgica dos focos. Então, quem tem endometriose precisa fazer uma cirurgia. Isso, não é que todo mundo precisa da cirurgia. Na verdade, quem tiver indicação cirúrgica irá se beneficiar com a cirurgia se a paciente tem uma dor, por exemplo, de difícil controle com medicação, ou se no caso dela a infertilidade é tão importante a ponto de que talvez essa cirurgia restabeleça o potencial reprodutivo da paciente. Então, a cirurgia é uma opção muito importante, mas nem todas as pacientes têm indicação cirúrgica. Depende do contexto global, principalmente idade, intensidade de sintomas e o desejo ou não de engravidar.
Perfeito. Agora, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que as mulheres que têm endometriose conseguem engravidar, elas ficam curadas automaticamente da endometriose só por conta da gravidez, isso é verdade? Esse é um conceito muito difundido entre as pacientes. Na verdade, o que acontece é que a gravidez, ela é benéfica para a paciente com endometriose, porque o período todo da gravidez, a ação da progesterona, que é o hormônio que predomina nessa fase, faz com que as lesões sofram um processo de atrofia. Então, não é que ela tem uma cura completa da doença, ela tem um período de remissão importante, com uma melhora nos sintomas, e que perdura por um período de tempo. É claro que se a paciente, depois da gestação, não usar alguma coisa para controle da dor ou mesmo para controlar o desenvolvimento da doença, com a volta do ciclo menstrual e o hormônio presente na primeira fase, que é o estrogênio, ela volta a ter estímulo para a inflamação novamente dessas lesões. Então, todas as mulheres que não estão na menopausa, ou seja, ainda menstruam, elas podem ter endometriose? Sim. Não é uma doença só de menininha? Não é uma doença que compromete a mulher em toda a idade reprodutiva. Inclusive, o maior número de pacientes que nós atendemos está na faixa etária entre 30 e 45 anos, justamente porque o diagnóstico acaba sendo muito tardio. Mas a doença, ela começa na adolescência e vai se desenvolvendo ao longo da vida. Então, você pode ter endometriose, ter tido filhos, não ter uma dor importante e nem saber que tem. Você pode ter uma dor importante desde nova e só descobrir a doença quando você está tentando engravidar e não consegue. Então, existem inúmeros espectros de apresentação clínica da doença. Não tem uma regra, né? Existe uma variabilidade muito grande. E isso que acaba dificultando um pouco até o manejo clínico da doença, porque justamente existem conceitos muito errados, que a mulher que não tem cólica não tem endometriose, ou a mulher que engravidou não tem endometriose porque ela conseguiu engravidar. Então, não tem um conceito fixo, porque a doença consegue abranger todas essas variáveis. Agora, a mulher que não tem dor, que já engravidou e de repente tem endometriose, e aí ela descobre, ela precisa necessariamente tratar? Essa doença pode evoluir para outros órgãos, pode trazer outros malefícios? Aí eu acho que é importante mapear a doença primeiro, né, para você saber em que nível se encontra essa endometriose, porque como nós comentamos, a doença pode comprometer o intestino, a bexiga, a drenagem dos rins. Então, se é uma paciente que já tem prole constituída, ela não tem uma dor importante, ela descobre a endometriose, o mapeamento por imagem dá condições para que ela e o médico dela decidam o melhor caminho. Por quê? Porque, de repente, essa paciente pode ter uma lesão grande que está comprometendo a drenagem do rim, o rim já está com dificuldade de funcionamento e ela nem sabia, porque isso pode acontecer. Ou então ela tem uma doença leve, que não compromete vísceras, não compromete estruturas importantes e, teoricamente, ela pode só acompanhar, fazer um follow-up anual. Então, depende muito do grau em que se encontra a doença no momento do diagnóstico. Muito bem. A gente sabe, tem meio que uma regrinha que é assim, a partir dos 40 tem que fazer a mamografia, a ultrassonografia para prevenir o câncer de mama. Mulheres a cada 6 meses precisam ir no ginecologista fazer o Papa Nicolau, fazer esses preventivos. Que exames que a gente teria que fazer e em que momento da vida se a gente for assintomática em relação à endometriose? Eu acho que o primeiro exame, o mais importante, é a ultrassonografia transvaginal, que é um exame realizado rotineiramente, mas que feito por um especialista. Porque o olhar do médico especialista, ele é diferenciado em relação a um exame de rotina. Porque na endometriose, lembrem que eu preciso olhar outras estruturas pélvicas que não somente o útero e os ovários. Então, intestino, bexiga, os ureteres, várias outras estruturas que podem ser comprometidas. Então, diante da possibilidade de uma endometriose, o exame mais indicado para começar essa abordagem é a ultrassonografia transvaginal, realizada com preparo intestinal. Se a paciente é virgem, por exemplo, e não pode realizar uma ultrassonografia transvaginal, o método de escolha é a ressonância magnética da pelve, porque ele é mais detalhado que um ultrassom feito por via transabdominal e consegue me dar um pouco mais de informações. Perfeito. E no caso, o médico especialista seria um radiologista? Seria um radiologista especialista em imagem da pelve feminina.
Tá, na ultrassonografia que a gente faz, por exemplo, no consultório do médico, a convencional, não dá para ver? Em geral, não se investiga endometriose. A ultrassonografia que é realizada de rotina, ela avalia o útero, endométrios, ovários, mas falta essa visão diferenciada. E eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue difundir hoje um pouco mais nos congressos de especialidade, de conscientizar o radiologista, principalmente aqueles que estão começando, a pelo menos dar uma passada nessas localizações, porque você imagina, na prática, o que nós vemos é que a maioria das mulheres fazem pelo menos de 10 a 15 ultrassonografias transvaginais ao longo da vida, até chegar nesse especialista que vai olhar diferente e identificar a doença. Então, o que a gente quer hoje é treinar a classe radiológica que realiza exames de ultrassom transvaginal para conseguir olhar para essas estruturas mesmo sem o preparo intestinal, para tentar identificar alguma coisa que possa sugerir uma endometriose para então sugerir um método específico, por exemplo. Perfeito. Você está entendendo a importância de você estar assistindo essa entrevista agora e a importância de você difundir esse conhecimento, inclusive para suas amigas que de repente não tiveram essa oportunidade, quando você for ao médico também conversar, falar do que você ouviu aqui, porque isso é tão importante, gente, é tão necessário. E você, mulher, que às vezes está tentando engravidar há tanto tempo e não está conseguindo entender o porquê, o casamento às vezes fica até abalado por conta disso. Então, pode ser uma endometriose, precisa fazer a investigação e você pode levar essa notícia para o seu médico, né? E, Cláudia, uma coisa interessante que a gente vê, mulheres que têm dores na relação há muito tempo e que às vezes nem relatam isso para o ginecologista. É muito frequente o desconforto durante a relação sexual associado à endometriose profunda, também não diagnosticada. Então, vamos procurar fazer esse diagnóstico o quanto antes, né? Eu achei o nosso papo maravilhoso. Algum outro recado, doutora, que a gente deva passar para as meninas, para elas ficarem atentas? Eu acho que o mais importante é observar os sinais do seu corpo, sempre passar as suas queixas clínicas para o ginecologista, por mais que você ache que isso é bobagem, porque ele é a pessoa que está ali para acompanhar você ao longo da vida reprodutiva e solicitar os exames específicos. Perfeito. Olha, tem um site que é o www.chamier.com.br, www.chamier.com.br ou Chamier Imagem da Mulher no Face e no Insta. E aí você vai acompanhar um pouco mais desse trabalho maravilhoso que a doutora Luciana Pardini Chamier está fazendo. E vale muito a pena. E não esqueça, compartilhe com as suas amigas esse assunto aqui, porque isso também vai ser extremamente útil. Muito obrigada por ter vindo. Quero agradecer minha amiga Karina Bittar, que é sempre maravilhosa. E você é prima dela, né, doutora? Ela é maravilhosa, mesmo querida. Um beijão, Karina. Ela sempre me indica os melhores. E eu fico muito honrada. Que bom que você veio. Volte sempre. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Que assunto bom e assunto importante, né? Sim. A gente tem que estar atenta. A gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa ouvir profissionais altamente qualificados para poder bater papo com os nossos médicos e não tem problema nenhum nisso. A gente pode sim questionar, pode perguntar, pode sugerir uma avaliação diferenciada, né? Afinal de contas, eu tô falando da tua vida, eu tô falando do teu corpo, eu tô falando do teu bem-estar. Então vamos embora, correr atrás para ser cada vez mais feliz e ter uma vida melhor. Agora é o seguinte... Cuidou do corpo por dentro, entendeu a importância de tudo isso? Vamos cuidar da estética? Olha, não é frescura não, e não é vaidade, e não é futilidade. Quando você cuida da sua aparência, você está cuidando do seu estado interno, porque você está melhorando a sua autoestima. Mulheres com autoestima baixa costumam perder momentos importantíssimos da vida, porque ficam reclusas. Tem gente que não gosta de ir à festa, que deixa até de procurar um trabalho porque está se sentindo feia. Faça boas escolhas para começar a se gostar mais, minha amiga. Escolha sempre agradecer a Deus pela sua vida, ter um pensamento gostoso, positivo, elevado. E aí, olha, um exercício físico saudável, aquele que você gosta, que você dá conta de fazer, tá? Pode ser uma simples caminhada, pode ser uma dancinha, o que você gosta. E faça uma boa alimentação, criteriosa mesmo, entendendo que seu corpo não é lata de lixo, não é para comer tranqueira e achar que, isso vai me fazer bem, vou me empanturrar de besteira. Não, pelo contrário. Cuide-se, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, viu? Tome atitudes importantes.